Se você colocou play nesse vídeo, duas uma. Ou é porque você já dorme bem e está querendo dormir aí cada vez melhor, ou é porque, infelizmente, nesse momento da sua vida ou ao longo da sua vida, você vem lidando com crises de insônia. E somente quem não dorme sabe o quão ruim é não dormir, né? Quem aí nunca teve uma noite mal dormida que no outro dia só ficou pensando, nossa, eu não vejo a hora de dormir. Parece que a gente vive pela metade, né? Quando a gente não dorme. Então fica tudo mais pesado, fica tudo mais difícil. E realmente fica, gente, porque o sono afeta negativamente o nosso cérebro. Então, uma pessoa que ela não dorme ou que ela dorme pouco, ela perde, ela tem déficits na área da memória, na área da neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de aprender coisas novas e de se adaptar a novas situações, e também perde no foco, na concentração e no controle emocional. Olha isso. Então, uma pessoa que ela não dorme, ela tem uma tendência de ser mais impulsiva, né? Uma pessoa que ela dorme, ela consegue controlar melhor as suas emoções. Mas não é um poder mágico, não, isso é uma coisa orgânica, né? O sistema dela, assim, quando a gente dorme, o nosso cérebro, ele se restaura. E quando a gente não dorme, infelizmente, ele não restaura da maneira que ele deveria se recompor, né? Então, quando a gente não dorme, a gente afeta essas áreas do sistema límbico, que é a parte do cérebro responsável pela nossa regulação emocional, a nossa área da memória, a nossa área da neuroplasticidade, né? E assim, afeta demais o cognitivo. Tem algumas pessoas que elas falam assim: ah, mas eu durmo 4 horas e eu acordo super bem. Nossa, eu acordo com um nível de energia maravilhoso. Mas eu confirmo para você que isso não acontece. Já tem estudos que eles avaliaram grupos de pessoas que dormiram 4 e 8 horas por dia. Quando essas pessoas acordavam, todas elas falavam que elas estavam super bem. Só que quando eles estudavam o cérebro desses dois grupos, eles viram que as pessoas que dormiram 4 horas, elas tiveram déficits na memória e na capacidade de aprendizado. Então, assim, você pode até acordar com um nível de energia, mas a sua memória, infelizmente, ela não vai se recompor da maneira que ela poderia se revigorar. Né? Então, assim, é super importante a gente dormir. Uma outra questão que é o que acontece no nosso cérebro, né? No estágio 3 do sono não REM, acontece uma lavagem cerebral, isso mesmo, com o líquido céfalo-raquidiano. Então, esse líquido, ele fica no nosso cérebro, ele tem um outro tipo de movimentação que ele tira as impurezas, né? Toxina, impureza. Então, o que acontece? O seu fluxo sanguíneo diminui e o fluxo desse líquido céfalo-raquidiano, ele aumenta. E quando você limpa seu cérebro, você está deixando tudo fluir melhor, né? Então, você está tirando tudo que impede a sua capacidade cognitiva, emocional, mental. Então, assim, olha como o sono, ele é algo realmente muito importante na nossa vida, né? Então, quando a gente dorme bem, parece que tudo flui, né? Parece que até a gente começa a ver borboleta onde não tem. Tudo fica muito mais gostoso, tudo fica muito mais leve. E quando a gente não dorme, a gente fica muito mais tenso, muito mais estressado, muito mais irritado, né? Fica tudo um pouco mais difícil, fica tudo mais pesado. Então a gente entra num ciclo de estresse muito grande, né? Então, assim, eu venho conversar hoje com você e venho trazer alguns pontos que vão ser muito positivos na sua vida. Mas é importante eu conversar com vocês também que informação não altera comportamento. Então pode ser que você me escute aqui, que você ache, nossa, olha, falar pelo ciclo do líquido céfalo-raquidiano, mas entre por aqui e sai por ali. Então, se você não pegar essas informações e aplicar na sua vida, nada vai acontecer. E se você se considera uma pessoa noturna, infelizmente eu tenho que falar que a nossa espécie ela é diurna, né? Então, assim, a gente não é uma coruja. Quando é noite, os nossos olhos não funcionam melhor, muito pelo contrário, né? Quando é noite, a gente já sai acendendo tudo, porque no escuro a gente não enxerga nada. Então, a sociedade, nosso estilo de vida, né, os nossos compromissos, eles fazem algumas pessoas acreditar que à noite elas produzem mais. E, de fato, elas produzem. Por quê? Porque à noite não tem estímulo, à noite não tem tanta notificação no celular, né? À noite tem menos ruído, tem menos barulho. Então, assim, naturalmente, você vai produzir mais, naturalmente você vai conseguir trabalhar melhor, você vai conseguir estudar melhor.
Só que se a gente pega isso 10 horas da manhã e tira todos os seus estímulos, tira seu celular de perto de você, e se você ficar nisso por 15 dias, você vai começar a perceber que você vai render muito mais do que você rende à noite. Então, não é uma questão de você ser noturno ou não, é a questão dos estímulos que eles estão ao nosso redor durante o dia e durante a noite. Claro que a noite é muito mais tranquila, mas é mais tranquilo para a gente dormir e não para a gente ficar estudando, trabalhando, lendo coisas, né? Ou conversando muito, ou saindo muito. Então, assim, a nossa espécie, ela é diurna. À noite a gente dorme. Então, vamos lá, vamos começar a conversar sobre higiene do sono, né? O que é uma boa higiene do sono? Então, tem alguns princípios básicos. A higiene do sono é como se ela fosse um ritual. Então, são algumas coisas assim que você vai fazer que vão te conduzir a melhorar. Você vai estar reprogramando o seu cérebro através de novos hábitos, tá? Então, assim, tudo que eu conversar com você, se você realmente tem dificuldade para dormir, comece a considerar todas essas informações. Não é nada que eu criei, são coisas já comprovadas. Então, você vai ver que realmente você vai conseguir dormir. E quando você dormir, você vai ver que toda a sua vida ela vai melhorar. Então, vamos lá. O primeiro ponto é líquido, né? Então, assim, não consuma líquidos, 500 ml de água antes de dormir, porque senão à noite você vai precisar acordar para ir no banheiro, né? Outro ponto é alimento pesado. Então, não coma 5 pedaços de pizza antes de dormir, não coma um hambúrguer antes de dormir, porque senão o seu corpo ele vai ter que demandar uma energia para digerir o alimento, sendo que essa energia que ele está digerindo o alimento poderia estar indo para o seu cérebro reestruturar outras coisas, sabe? Então, assim, não dê uma demanda para o seu corpo que não é daquele horário. Então, você tem que respeitar o ciclo do dia e o ciclo da noite, o ciclo circadiano. Quanto mais em harmonia e regulação a gente está com o ciclo do sol, né, o ciclo da noite e o ciclo do dia, melhor vai ser a nossa qualidade de vida. Então, se você é uma pessoa que você tem dificuldade para dormir, se você é uma pessoa estressada, ela tem muita produção do hormônio de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, para você reduzir esse hormônio, naturalmente você tem que acordar de manhã e já abrir a janela. Por quê? Porque quanto mais os seus olhos eles captam a luz natural, maior vai ser a produção de melatonina à noite e maior vai ter uma regulação do hormônio do cortisol. Então, isso é extremamente importante, gente. Acordou? Já abre janela. Isso é muito bom. Vamos lá, uma outra coisa muito importante. Às vezes, a gente vai dormir e a gente quer fazer tudo que a gente não fez ao longo do dia, né? Então, a gente pega o nosso celular, fica lá no celular, começa a conversar sobre um monte de coisa, começa a trabalhar, começa a ver filme, começa a estudar. Só que assim, quanto mais estímulos você der para o seu cérebro, na hora que você for dormir, o seu esforço para parar o seu cérebro, não tem como parar o cérebro, mas para você diminuir as atividades cerebrais vai ser muito alto. Então assim, não gere tantos estímulos, né? Não entre, por exemplo, numa discussão à noite, não eleve os seus níveis emocionais. Então assim, quanto mais tranquilo você ficar à noite, quanto mais você se recolher, melhor. Uma outra questão muito importante, aparelhos eletrônicos, eles emitem ondas eletromagnéticas. Então, se você está dormindo com o seu celular aqui, ele tá recebendo sinal de Wi-Fi, sinal da Vivo, sinal da TIM, Bluetooth, está recebendo tudo. Então, isso aqui está muito próximo do seu cérebro. Claro que vai afetar o seu cérebro, né? Então, assim, já tem até alguns estudos que eles comentam, eles relacionam a questão do celular próximo ao cérebro com casos de câncer. Então, assim, é muito importante você não ter aparelhos celulares próximos da sua cama, né? De onde você dorme. Nem tomada atrás da parede é importante, é bom. Então, assim, você pode ter tomada, mas não tenha nada conectado. Se ficar conectado na hora de dormir, vai lá e desliga. Outras questões. Aparelhos eletrônicos, eles emitem luz azul. O que a luz azul faz, Flávia? Ela vai elevar a sua produção de cortisol. Cortisol é o hormônio do alerta, então é o hormônio usado no dia, ele é o hormônio do estresse. Então, vai reduzir a sua produção de melatonina, né? Então, assim, não é bom a gente ter tanto contato com a luz azul à noite.
Já existem alguns óculos que eles têm lente amarela e lente laranja para você usar à noite, justamente para bloquear essa luz azul emitida tanto dos aparelhos eletrônicos quanto as luzes frias, né, que são as luzes brancas. Então, por que a gente comenta... Desculpa. Por que a gente comenta sobre luz branca? Por que luz branca é ruim? A luz branca não é ruim para todo mundo, tá? Por exemplo, um idoso que ele tem uma visão diferente da minha, por exemplo, para ele, luz branca é muito bom, porque ele vai conseguir enxergar melhor à noite. Só que para nós jovens adultos e adultos, a luz amarela ela é muito mais saudável. Por quê? Justamente pelo hormônio do cortisol e a melatonina. A gente regula melhor o nosso ciclo circadiano. Então, por exemplo, assim, se você vai num shopping à noite, né? Olha a quantidade de luz branca que você tem. Vai ser muito difícil você chegar na sua casa e apagar, né? Então, assim, não tem como, porque a luz branca, ela ativa muito. Então, é bom a gente evitar dentro da nossa casa. Nem é aconselhável que na nossa casa a gente tenha luz branca, tá? Tudo bem que tenha um pouco na cozinha e tal, aí ok. Mas fora, nas salas, nos quartos, o indicado é somente luz amarela. Justamente para favorecer o nosso sono. Outra questão importante é o consumo do álcool, né? Então, assim, álcool, ele atrapalha o nosso cérebro, ele é tóxico para o cérebro, né? Então, tem um vídeo aqui que eu falo justamente sobre o álcool. O álcool, ele é uma toxina para o nosso cérebro. Então, ele também atrapalha o nosso sono. Mas tem pessoas que vão virar e vão falar assim, mas eu tomo um vinho e, nossa, eu relaxo demais. Claro que você relaxa, porque o álcool, ele tem essa propriedade de relaxamento. Só que assim, tem um preço a ser pago, né? Pode ser que no outro dia você não acorde com o nível de disposição da mesma maneira que você teria se não tivesse ingerido álcool na noite anterior, né? E assim, sempre use o bom senso, né? Se você consumir aí uma garrafa de vinho, provavelmente os prejuízos, os danos serão muito maiores. De preferência, se você tem dificuldade para dormir, não consuma álcool, porque por mais que você ache que o álcool ele favorece o seu sono, ele piora o seu sono, tá? Então, por quê? Porque o álcool também afeta a área da memória, a área do foco, da concentração. Então, assim, são coisas que o mau sono também afeta. E se você não dorme bem, você vai aumentar o seu nível de estresse, né? Então, é algo a ser muito considerado. Outra coisa, gente, já estamos aí quase em 13 minutos de vídeo, mas isso é algo importante a ser falado. A sua cama, né? A cama, ela é um móvel que você só vai fazer duas coisas. Ou você vai usar para relações sexuais ou para dormir, né? Não leia na sua cama, não estude na sua cama, não fique na sua cama o dia inteiro não fazendo nada, não acorde e já pegue o celular. Então você tem que dar um comando para o seu cérebro. O seu cérebro, ele precisa entender, ele precisa associar a sua cama com o descanso, tá? Então, assim, quando você deitar na sua cama, o seu cérebro tem que falar, nossa, aqui eu vou dormir, né? Então, isso é algo muito importante que impacta demais a qualidade do nosso sono. Então, olha como são coisas básicas, né? Às vezes a gente acorda, fica na cama aí no celular um tempão, ou antes de dormir, deita na cama e fica no celular. Tem pessoas que têm TV no quarto. Então, você está dando muito estímulo. Depois, para você reduzir esses estímulos, vai ser muito mais difícil. Então, assim, o ideal é que você nem crie esses estímulos, porque o preço a ser pago, a energia que você vai demandar para condicionar seu cérebro para o sono, vai ser muito maior. Então, esses são os pontos mais importantes a ser comentados. E enxergue o seu quarto como um ambiente onde vai descansar o rei ou a rainha, né? Então, assim, cuide do seu quarto, tenha um carinho pelo seu quarto, arrume sua cama, sabe? Coloca uns aromas gostosos, elimine ruídos, elimine tudo que vai te gerar um nível de atenção, tudo que vai captar sua atenção, elimine. Então, faça assim do seu quarto um ambiente realmente propício ao descanso. Invista no seu quarto, compre um lençol gostoso, sabe? Compre um travesseiro gostoso, porque você vai passar 7, 8, 9 horas descansando. Então, assim, é na sua cama que você vai ter a saúde necessária para fazer todas as coisas da sua vida,
né? Então, assim, o sono, se a gente pega entre as coisas principais da nossa vida, alimentação, sono e exercício físico, o sono talvez seja a primeira prioridade. Talvez sim. Então, assim, o sono tá no top 1 da lista de prioridade, porque somente com uma boa qualidade de descanso a gente consegue ter uma saúde equilibrada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham pode deixar aqui no comentário. E se você acha que esse assunto ele foi relevante para você, se você acha que ele é relevante para uma outra pessoa também, compartilha esse vídeo, né? Vai que ela goste também, vai que ela faça alguns ajustes aí no quarto dela para que ela durma melhor. Então também a gente pode falar sobre cores, né? Não tenha no seu quarto cores muito estimulantes, não tenha texturas e aromas muito estimulantes. Então assim, quanto mais neutro for o seu quarto, melhor. Mais o seu cérebro ele vai associar com um momento de descanso. Então se você cria o seu quarto como um ambiente para o seu descanso, vai abaixar, vai neutralizar, vai reduzir naturalmente as suas frequências cerebrais. Então, consequentemente, você vai ter uma melhor qualidade de sono. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês podem deixar aqui no comentário e depois eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!